Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio Santos, pastor local da Igreja Batista Missionária Pernambucana, aqui em Tabatinga. Gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal que tem por nome A Luz das Escrituras. Canal A Luz das Escrituras. E eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Tenho certeza que vai edificar você. Se você ainda não é amigo do canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe lá o seu like e faça parte sendo um amigo do canal. Nos acompanhe. E assim sendo, você estará sempre recebendo um novo vídeo. Quando assim nós prepararmos, você estará recebendo uma palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero ler com você Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz o texto sagrado: Ele fez tudo apropriadamente, ou melhor, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o desejo da eternidade. Muito bem, eu quero trazer para você uma palavra e, a princípio, fazer uma pergunta para você. Você crê na eternidade? Você acredita que existe vida após a morte? Pois bem, à luz das Escrituras que nós acabamos de ler, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11, o texto está sendo bem claro, que o Senhor, o Criador, fez tudo de forma apropriada e colocou no coração do homem o desejo, o anseio, o anelo pela eternidade. Quando foi que Deus colocou isso no homem? Quando foi que Deus colocou no ser humano a eternidade? Quando, na verdade, nós somos seres mortais. Quando Deus soprou o homem e o criou do pó da terra, do bara, do nada, Deus sopra nele o fôlego de vida. E esse sopro que Deus dá ao homem chama-se alma vivente. E essa alma vivente, ela é eterna. Ela não morre. Você sabe, todos nós sabemos, que nós somos almas viventes. E dentro de nós, isso desde a antiguidade até os primórdios, as primeiras civilizações, todos eles têm um norte em relação à eternidade. Alguns têm a ideia de que vão viver num lugar cheio de mulheres, né? E essa ideia, ela vem muito do Oriente Médio pelo fato de ser uma região muito machista. Então, muitas religiões, eles adotam a ideia que após a morte vão viver num paraíso, rodeado de mulheres, vivendo seus prazeres melhores do que aqui. Outros acreditam que existe um lugar de purificação. Após a morte vão se purificar dos pecados, ou seja, é um tipo de uma pena de pecado para depois passar por um nível de santidade, de luz maior. Outros acreditam que a alma ela fica vagando nos cantos do globo terrestre. Outros acreditam que nós desaparecemos totalmente quando morremos. E outros acreditam que o corpo
para mais nada serve e que só a alma vai surgir na eternidade. Muito bem, existem muitas ideias sobre a eternidade, mas o fato é que a eternidade existe. Se de repente você estava desenganado a respeito da nossa eternidade, então que você saiba agora, à luz dessa palavra, Deus colocou no coração do homem a eternidade. A eternidade existe. Você não é um ser passageiro, não na eternidade. Você e eu somos um ser passageiro aqui. Nós um dia passaremos, mas a eternidade existe para mim e existe para você. Nós somos almas viventes. E a eternidade não é um mito, não. Jesus, ele conferiu essas palavras que eu estou lhe falando aqui agora. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu João, aqui estou com a Bíblia na mão. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 25. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que palavra de esperança. Veja que palavra de expectativa. Que palavra de ânimo. Que palavra de entusiasmo Jesus nos dá. Que palavra de esperança Jesus nos dá. Quando a vida aqui acaba, ele está dizendo, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que no final dos seus dias não exista mais aqui, mas ele vai existir na eternidade. Quando Jesus ele fala isso, Jesus está falando de duas verdades. E é interessante que o texto do capítulo 11 de João, versículo 25, não para por ali. Ele vai dizer, quem vive e crê em mim, tem a vida eterna. Observe que a vida é eterna. Ele não fala apenas de uma eternidade, de sair desse mundo para um outro mundo eterno, porque o mundo espiritual ele é eterno. Ele não fala apenas de uma eternidade, ele está falando de uma eternidade com ele, vida eterna. Assim como ele ressuscitou, ele está garantindo àqueles que nele crê, que vive e nele crê. Veja que crer precede uma outra realidade, precede o viver aqui crendo nele, o viver nesta vida acreditando nele, o viver nesse mundo, seja lá qual for, quanto tempo ou qual a realidade da sua existência aqui, ele está dizendo, quem viver nesta vida crendo nele, agarrado a ele, buscando viver a própria vida dele, sendo a sua testemunha, acreditando, confiando, anelando pela vida eterna, ele está dizendo, tem a vida eterna. Mas o princípio é viver crendo nele. Você está vivendo crendo em Jesus? Você já vive a vida de Cristo? Porque se você já vive a vida de Cristo, a eternidade com ele já está assegurada. Todos aqueles que dormiram no Senhor, todos aqueles que ainda vão dormir no Senhor, não morrerão eternamente. A morte não é o final de tudo, é um passaporte para a eternidade. É Jesus que está assegurando isso. É o verbo vivo de Deus que está assegurando isso. É aquele que morreu na cruz por mim e por você que está assegurando essa eternidade. E ele está dizendo, não é o fim. A morte não é uma porta fechada para a eternidade. A morte não é uma muralha para a eternidade. Ou para a própria vida. Não. Ela é um passaporte para a eternidade. Jesus nos assegura dizendo, falando de duas realidades. Ele fala da vida eterna
E ele fala também da morte eterna. Porque quando ele diz que quem crer nele, quem morre, mas crer nele, tem a vida eterna. Veja que ele está falando de uma eternidade. Se ele fala de vida eterna, é claro que existe também a morte eterna. E a morte eterna está para a esperar todo aquele que vive sem crer nele. É o oposto do que ele fala. Ele disse: quem vive e crê em mim tem a vida eterna. O oposto dessa palavra é quem vive e não crer em mim não tem vida eterna. E o oposto da vida eterna é morte eterna. É sofrimento eterno. Jesus quer livrar a minha alma, quer livrar a sua alma desse sofrimento eterno. Mas o consolo de Deus para minha alma e para a sua é se você crer nele. Ou se alguém foi crendo nele, acreditando nele, vivendo a expectativa da vida eterna, está na glória de Deus, está nos braços do Pai, aguardando a trombeta soar para ressuscitar e se encontrar com Jesus e com a igreja nos ares celestiais. Aleluia. O apóstolo Paulo vai nos explicar, nos vai autentificar essa verdade da ressurreição, porque a ressurreição é algo verdadeiro, não é um mito, não é a história de carochinha, é verdadeiro. A ressurreição é real. E ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 15, em suas cartas eclesiásticas da igreja, Paulo vai dizer que se nós esperássemos em Cristo só aqui nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora ele diz que Cristo ressuscitou. No versículo 20, Cristo ressuscitou e ele se tornou a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Ele morreu, mas ressuscitou. E a história nos vai assegurar a ressurreição de Jesus com testemunhas oculares. Ele foi visto por muitas testemunhas. Ele foi testemunhado por Deus, o próprio Deus deu testemunho da ressurreição do seu Filho. Ele foi testemunhado pelo poder do Espírito Santo através da vida da igreja, dos apóstolos no primeiro século. Jesus vive e ressuscitou. E ele ressuscitou para garantir a minha ressurreição, para garantir a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, ele não para por aqui, e no versículo 20 ele vai dizer: agora Cristo ressuscitou. Aleluia. Acredite, tem ressurreição. Tem ressurreição para um parente seu que morreu, mas morreu com Jesus. Se contente, se alegre, seja consolado por Deus, em saber que ele, que ela vai ressuscitar. O apóstolo Paulo vai falar de duas verdades a respeito dessa ressurreição. Ele vai dizer que vai haver a continuidade do corpo que foi sepultado. E ele vai dizer que haverá a descontinuidade daquele corpo que foi sepultado. Como assim, pastor? A continuidade do corpo que foi sepultado de um parente, de alguém que você amava. É exatamente naquele dia. Quem vai ressuscitar não é um outro corpo, é aquela mesma pessoa, aquele seu esposo, aquela sua esposa, aquele seu filho, aquela sua filha, aquele neto, aquela neta. É exatamente aquele corpo ali. Mas, pastor, naquela sepultura passaram tantos corpos que foram sepultados, mas a Bíblia vai nos assegurar que naquele dia não haverá nenhuma confusão. Aquele corpo que foi sepultado ali é aquele mesmo corpo que vai ressuscitar. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai falar ainda de uma outra verdade. A verdade da descontinuidade. Aquele corpo que foi sepultado ali enfermo, aquele corpo que foi sepultado sem uma perna, sem o braço, quem sabe destruído por um acidente, quem sabe queimado pelo fogo,
A Bíblia vai dizer que aquele corpo vai ressuscitar diferente da forma com que foi sepultado. Ele vai ressuscitar glorificado, de forma perfeita. Aleluia. Não vai faltar nada naquele corpo da ressurreição. Paulo vai usar uma linguagem figurada para explicar como acontecerá essa ressurreição. E Paulo vai dizer, e ele vai usar a figura de uma semente. Paulo vai usar a figura de uma semente dizendo, olha, o corpo da ressurreição, ele é sepultado como uma semente que se joga na terra para mais tarde nascer. E como é que uma semente nasce se ela primeiro não morre? Você percebe por que a necessidade de morrer? Para ressuscitar, para brotar de novo da terra. A morte é necessária, porque ela é resultado dos nossos pecados. Mas a ressurreição também é necessária. Assim como a morte é algo real, a ressurreição do corpo, ele é algo real também, porque é como uma semente que se joga na terra, uma semente que morre e que se joga na terra, que vai nascer amanhã. A ressurreição vai acontecer, bendito seja o nome do Senhor. Vai acontecer ressurreição para você, vai acontecer ressurreição para os seus parentes. Acredite, seja consolado por Deus dentro desse aspecto real, bíblico e verdadeiro. Vai haver ressurreição. A Bíblia fala que essa semente é comparada, segundo o apóstolo Paulo, como a semente da corrupção. Alguém que morreu enfermo, alguém que morreu sentindo a velhice, sentindo a fraqueza no corpo, já não morreu como nasceu, cheio de vigor. A velhice chegou, o cansaço chegou, já não havia mais aquela energia que tinha quando era mais jovem. Isso fala de uma semente de corrupção, mas a Bíblia fala que nós seremos sepultados como uma semente corruptiva, mas seremos ressuscitados dentro de uma incorruptibilidade, ou seja, o corpo da ressurreição será um corpo renovado pelo poder da glória de Deus. Paulo usa uma outra figura de uma outra semente. Ele diz que nós seremos sepultados em desonra. O que é isso? Que desonra é essa? É a desonra da dor, a desonra da enfermidade, porque a dor, a enfermidade, o sofrimento, isso desonra o nosso corpo, isso surra o nosso corpo. Tudo aquilo que gera dor no corpo é uma forma de desonrar o corpo. Mas a Bíblia diz, e Paulo vai falar com muita clareza, que somos sepultados em desonra por causa desse sofrimento no corpo, mas seremos ressuscitados com muita honra. Aleluia. Ele vai usar no versículo 43 do capítulo 15 de 1 Coríntios, a terceira figura dessa semente. Ele vai dizer, somos sepultados em fraquezas morais, em fraquezas espirituais, por causa da natureza do nosso pecado, dessa natureza fraca. Nós não conseguimos ser perfeitos nesta vida, nós não conseguimos fazer tudo como deveríamos fazer, temos fraquezas morais, temos fraquezas diante dos homens e diante de Deus também. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que Jesus disse, quem vive e crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, não importa o nível de fraqueza na natureza que houve em você. Se você está em Cristo Jesus e se tornou uma nova criação, há em você a esperança de que você vai ressuscitar, mas não em desonra, não em fraqueza. Você não vai ressuscitar mais em fraquezas morais e nem espirituais, mas você vai ressuscitar no corpo glorificado. Aleluia! Ou seja, é o último estágio do nosso ser,
após a morte, onde o poder do pecado não terá mais domínio sobre nosso corpo e tampouco sobre a nossa natureza espiritual. Você estará totalmente livre e totalmente livre do poder do pecado. Sabe por quê? Porque agora o apóstolo João, em 1ª carta, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer uma palavra de esperança, e esperança para todos aqueles que desejam e aguardam a volta de Jesus, e para aqueles que já dormem no Senhor. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, ele quem? Jesus, aleluia, seremos semelhante a ele. E não só isto, o apóstolo vai dizer que não apenas seremos semelhante a ele, mas assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. Que o Espírito Santo console o seu coração, que o Espírito Santo console a sua família, console a você, e que você viva nessa expectativa, nessa esperança de que haverá ressurreição. Eu sei que dói a perca de alguém, eu sei que é doloroso, mas creia, haverá ressurreição para os mortos que em Cristo dormem no Senhor. Um grande abraço, e que se essa palavra edificou você, envia para outras pessoas que estão sofrendo, que estão sentindo a dor e a perca de parentes que se foram. Que esta palavra possa consolar e fortalecer a você e muitos outros, em nome do Senhor Jesus. E diga comigo: haverá ressurreição. Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.